O irmão de Euclides está internado em uma clínica de reabilitação em Tremembé. Ele tem esquizofrenia, doença psiquiátrica que provoca delírios e alucinações. A família descobriu o transtorno aos 17 anos. O Manuel, com 17 anos, né, levantou à noite em casa, né, pegou a faca e falou que tinha ladrão entrando em casa, né? E a partir desse momento não teve mais como controlar ele, levando no médico, e o médico já internou no hospital psiquiatra lá em Teresina. Depois de alguns anos que ele estava fazendo tratamento lá, né, eu vim com ele aqui para São José dos Campos. Muito difícil para a gente lidar com esse problema, porque quando ele entra em crise, não tem como controlar. É só através do remédio que vai controlando até estabilizar, né, para poder conviver com as pessoas. Mas no momento da crise não tem como, é muito difícil. Hein? De lá para cá foram 50 anos com a doença e conviver com o problema não é fácil. O mais difícil é conseguir tratamento público. Hoje, o Euclides que paga os custos e as internações do irmão. Ele está numa clínica de dependentes químicos lá em Tremembé. É R$ 1.500 que eu pago por mês. Eu dou o salário dele e pago a diferença, né? E pago todas as despesas dele, né? Tem que cuidar, porque não se pode abandonar um ente querido, né? Uma pessoa da família abandonar, não pode acontecer. E para conscientizar a população sobre as características da doença, maio tem Dia Nacional da Pessoa com Esquizofrenia. Este psiquiatra lembra que a doença pode ser hereditária, não tem cura, mas tem tratamento. Você faz o diagnóstico de esquizofrenia, né? Não é um diagnóstico fácil de se fazer, mas quando você faz, por isso que precisa de normalmente ter um especialista realmente atrás, cuidando do paciente, mas a partir do momento que você faz o diagnóstico, hoje a esquizofrenia é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. Então é uma doença crônica, uma doença mental complexa que tem tratamento. E você vai fazendo o tratamento, o paciente pode eventualmente, alguns até ter uma vida muito próxima do normal, mas vai precisar de tratamento. A esquizofrenia geralmente surge a partir da adolescência e na fase adulta. Os casos podem ser potencializados com o consumo de drogas. O adolescente que usa maconha, porque as pessoas às vezes acham que maconha é uma erva natural, não tem problema e tudo mais. E as pesquisas mostram que não é isso. Então, principalmente o adolescente é um público que a gente tem que tomar muito cuidado. A cannabis, a maconha, pode eventualmente facilitar a abertura de um quadro psicótico. Se esse paciente tem uma propensão a ter um quadro de esquizofrenia, ele está em maior risco. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse público e com outro público também, né? O adulto jovem, principalmente dos 15 aos 30 anos. Após isso, pode ter esquizofrenia? Pode também, mas não é o mais comum. O mais comum é nessa idade que eu comentei, abrir o quadro entre 15 e 30 anos. E para dar apoio às famílias, instituições como a Abradem, associação que apoia doentes mentais, ajudam pessoas com o problema em São José. A presidente da entidade explica que o trabalho é feito na casa dos familiares e o objetivo principal é levar informação de como conseguir o tratamento público para os casos de esquizofrenia. A gente faz o trabalho de conscientização, né? Conscientizando a família que a esquizofrenia ela é uma doença como se fosse diabetes, pressão alta, né? Tipo quem tem HIV precisa de tratamento e com bom tratamento e acompanhamento tem como viver bem na sociedade. A família ela fica mais doente do que o próprio paciente, porque eles são cuidador e eles não têm tempo de cuidar deles, né? Porque precisa cuidar do paciente. Então, para trabalhar, como é que eu faço? Né? Vou deixar com quem? O bebezinho você leva para a creche. E eles? Fica onde? A principal luta das entidades, como a Abradem, da Gilmara, é para conseguir um centro de apoio à pessoa com a doença na cidade. A gente está esperando para poder exercer esse projeto, que é um centro de convivência para a pessoa com esquizofrenia. Como que seria esse centro? Eles iriam de manhã. É igual a casa do idoso, não tem a casa do idoso, que tem a casa dia? Tem paciente que vai precisar ficar o dia todo, tem outros que vai ficar meio período. Mas você vai poder fazer natação, possa fazer jogos, uma terapia ocupacional, porque só a medicação não vai melhorar a vida dele, porque daí vem uma depressão, né?
ficar só dentro de casa, imagina, eles não têm para onde ir. A gente tem que colocar eles na sociedade, sabe? Para poder participar também, porque eles são gente, são seres humanos, né? Um projeto de lei do vereador Robertinho da Padaria já prevê um programa de apoio às pessoas com esquizofrenia e familiares em São José. A iniciativa reforça a necessidade de políticas públicas na rede municipal de saúde, com o apoio de especialistas e representantes de associações que ajudam a atender casos da doença. Inclusive, essa data, o Dia Nacional da Pessoa com Esquizofrenia, foi instituída a partir do projeto de lei aprovado na Câmara Municipal. O principal objetivo da campanha é conscientizar as pessoas sobre a doença, que ainda é rodeada de preconceito. A gente está avançando, eu acho que a pandemia melhorou muito essa discussão, porque as pessoas estão discutindo mais, o tema de saúde mental está sendo mais ampliado e debatido, mas a gente precisa de superar ainda bastante esse preconceito. As pessoas não querem, muitas vezes, falar, querem, eventualmente, esconder o problema, e não é bom, né? A gente tem que enfrentar o problema de frente mesmo, né? De enfrentar de peito aberto, porque daí a chance de você fazer um bom tratamento para esse paciente e ele melhorar aumenta muito.